Senhoras e senhores, respeitável público no ar, mais um Arte e Memória da Cidade. E dessa vez, matéria especial. Objeto voador não identificado. Você acredita em discos voadores? Em vida em Marte ou em outros planetas? Fica por aí que nessa estrada do Pico do Ibituruna, cenário de um dos acontecimentos mais extraordinários da nossa cidade, é que a nossa matéria especial começa. Vem comigo. Os marcianos têm mais de 2 metros de altura, são acinzentados e possuem olhos e boca grande, nariz e orelhas compridas. Seus cabelos nascem apenas da metade da cabeça para trás e só falam em espanhol. Essa foi a descrição que fez o marceneiro Plínio Bragato dos seres que alega terem nos sequestrado. Bragato é morador de Governador Valadares, Minas Gerais, no Vale do Rio Doce, e seu caso se tornou o principal assunto na cidade, tendo repercussão na imprensa nacional. O episódio foi pesquisado pela equipe do Centro de Investigações e Pesquisas de Fenômenos Aéreos Não Identificados, o CIPFANI. O caso ocorreu em 9 de dezembro de 1996, por volta das 18h30, quando Bragato, pai de 2 filhos e então com 74 anos, voltava para o sítio em que trabalhava como caseiro, situado no Pico do Ibituruna, ponto culminante daquela cidade. Depois de passar no bar de Carlos Andrade e comprar cervejas, prosseguiu sua caminhada. Na subida, teria parado para beber uma latinha. Sentado numa pedra no meio do trajeto, já estava escuro e o marceneiro tomava calmamente sua bebida quando sentiu a aproximação de um objeto voador não identificado. O UFO tinha forma ovalada e, segundo Bragato, pernas com barbatanas de peixe. Uma porta se abriu no artefato e surgiu uma pequena escada com um corrimão. Do interior, saiu um ser humanoide com quase 2 metros de altura, classificado pela ufologia como tipo Gama. Praça Plínio Bragato. A placa diz que Plínio Bragato, o Bragatão, foi a Marte. Você acredita nisso? Acreditando ou não, o fato é que isso gerou muita repercussão. A imprensa nacional divulgou, a imprensa local divulgou e o Bragatão ficou extremamente conhecido aqui em nossa cidade. Tomou fama de celebridade, mas essa história está apenas começando e nessa matéria especial nós vamos ver muito mais. Fica por aí. E as memórias estão preservadas aqui em forma de réplicas. E cada uma das réplicas, tanto do disco voador, quanto dos marcianos, quanto dos souvenirs, guardam e preservam a história que foi contada e repercutida e recontada. Nessa matéria especial nós vamos acompanhar uma entrevista reveladora com Toninho Coelho. Vamos ver também e acompanhar e relembrar trechos da matéria da Rede Globo de televisão sobre este assunto, então fica por aí o Arte e Memória da Cidade. Edição especial Bragatão, OVNI, está apenas começando. Essas são réplicas da descrição de Plínio Bragato sobre os marcianos. Foi assim que ele disse que eles são. Crendo ou não, vale a pena conferir essa nossa matéria. Este é o provável local da abdução do Bragatão. É neste cenário que tudo aconteceu. E para explicar um pouco mais sobre isso, vamos a uma entrevista com Toninho Coelho. Toninho Coelho, uma das partes mais importantes nesse quebra-cabeça que é essa história do Plínio Bragato e da sua abdução. Vamos começar. Quem é ou quem foi Plínio Bragato? Bom, o Bragato, o Bragatão, ele era um
descendente de italiano, era um marceneiro extremamente talentoso. Ele era um verdadeiro artista e ele, nessa época, ele veio trabalhar com o Dr. Leão, tomando conta da chácara do Dr. Leão. E como todo imigrante italiano, tem uma cultura muito forte na agricultura. Então ele cultivava a terra do Dr. Leão aqui na Ibituruna e ao mesmo tempo tomava conta. E quando nós criamos aqui a casa do Papai Noel, ele sempre frequentava aqui, contando as suas histórias, né? E era uma pessoa realmente muito amiga. E era uma figura muito presente aqui, apesar de trabalhar na propriedade vizinha. Era porque ficava ali sozinho, era já uma pessoa idosa, e aqui tinha movimento, tinha gente com quem conversava. Ele era uma figura assim, bastante bem-humorada, falante e extremamente inteligente, então, e sarcástico, né? Debochado, irreverente. E era uma pessoa realmente bastante agradável para conversar. A irreverência e as piadas mais picantes também, não é? E essa maneira dele, essa irreverência dele, ela se remetia até naquilo que ele produzia de madeira. Ele fazia bibelôs, fazia quebra-cabeças, mas ele fazia era muito famoso um artefato que ele fazia, eram penas de madeira, entendeu? Então era muito, era muito engraçada a coisa. Que era uma das obras mais famosas, né? Dele. Conta-se que ele tinha um certo avesso a evangélicos e a negros. É mito ou é verdade? Isso aí trouxe até uma certa situação de desconforto numa determinada época, mais fácil de explicar. Ele, como imigrante italiano, esses imigrantes, quase todos, têm um preconceito a negros. E também foi criado na Igreja Católica, muito católico, muito fervoroso, e tinha um certo preconceito a evangélicos, que hoje não tem, mas antigamente se tinha assim, certo preconceito a crentes. Em função da religiosidade católica europeia. Tanto que uma das coisas mais interessantes do relato, da ida dele a Marte, foi que lá ele descobriu que não existia nem negro e nem crente. E nem evangélico. Então em Marte não tinha nenhum dos dois. Mas eu explico depois por que. Tá? A explicação é muito simples. É porque quando ele morava aqui na Ibituruna, ele era muito procurado pelas pessoas que moravam aqui, porque próximo aqui tem uma igreja, uma Assembleia de Deus, e ele era muito procurado para frequentar os cultos. E quando ele esteve em Marte, ninguém o procurou. Então ele deduziu que lá não tinha crente. Ninguém chamou, então não tem crente por lá. Quanto a negros, é que lá, o que ele viu lá foi pessoas de cor cinzenta e tal. E então ele percebeu que também não tinha negros lá em Marte. Quais são as lembranças que o senhor tem do dia do ocorrido, do dia da abdução? O mais marcante da abdução foi que, como eu disse, ele trabalhava aqui com o Dr. Leão e ficava durante a semana, e nos fins de semana ele passava com a família que morava lá no bairro Si, em Valadares. Mas toda segunda-feira ele regressava a Ibituruna. E um belo dia, no dia dessa abdução, ele, como de costume, ele passou lá na TV a cabo, às 6h30, às 18h30, para perguntar se eu precisava de alguma coisa. Ele fazia isso costumeiramente, sempre perguntava: Toninho, precisa de alguma coisa? Isso foi às 18h30.
Só que no outro dia, no dia seguinte, eu costumo chegar cedo na TV, às 7 e pouquinho bateu o telefone. Era o delegado de polícia de Montes Claros, perguntando se eu conhecia o seu Plínio Bragato. Eu falei, não, conheço, e ele é meu vizinho aqui em Valadares, no Pico da Ibituruna, mas a ficha caiu. Eu perguntei, por quê? Ele falou, não, é porque ele está aqui no meu gabinete, contando a história mais maluca Esse senhor é doido, ele é maluco? Eu falei, não, ele não é maluco, ele é até uma pessoa muito inteligente. Então, né, depois, então, a gente vai... Né? E quais foram os fatos relatados por ele? Como foi a abdução? O que ele encontrou? O que ele relatou assim que ele chegou? O que aconteceu, de fato, ele esteve comigo às 18h30 e às 7h30 do outro dia ele estava em Montes Claros. Bom, ele conta que ao sair do meu escritório às 18h30, ele pegou um ônibus para Ibituruna e ficou a esperar uma carona no pé da Ibituruna. Como a carona estava demorando, ele resolveu caminhar, né, esperando que alguém passasse e pegasse. Bom, como ainda era mês de dezembro, era hora de verão, 18h30 era muito claro, né? Era ainda de dia. Eu só sei que quando ele estava caminhando, apareceu então uma nave que o chamou, e o abduziu. E ele conta que foi levado para determinado lugar no universo, que ele julga ser Marte, e lá ele foi pesquisado, ele foi estudado, né, ele teve toda uma ligação com pessoas falando em espanhol com ele. Em espanhol. Em espanhol, E ele respondendo em espanhol. Em espanhol, Ele só sabe que depois de determinado tempo, ele regressou à nave e foi deixado a um lugar a esmo, que ele não sabia aonde era. Mas ele percebeu, isso já na madrugada, percebeu que era uma fazenda, porque tinha vaca, tinha boi, e ele procurou uma estrada, foi andando, procurou uma estrada, quando surgiu então um caminhão. E o caminhão era um caminhão de leite, que o conduziu até a cidade mais próxima, que ele nem sabia onde que era, e depois foi descobrir que era Montes Claros. Aí ele imediatamente procurou a polícia. Foi quando a polícia, então, nos comunicou. Ele estava sem dinheiro, nós tivemos que mandar dinheiro para ele poder regressar. Então foi essa a história. Ao retornar, ele virou uma celebridade, mas uma celebridade que foi da glória à chacota. Ele foi... A história vazou, né, porque italiano, você já viu, conversa pouco. E aquilo, a história, ele virou realmente motivo de chacota, porque o pessoal passou a falar, não, esse Bragato tá doido, maluco, isso é uma mentira, isso é uma conversa, né, de maluco. Eu só sei que a história correu, a imprensa apresentou, né? Houve entrevistas na Globo, na Record, houve a imprensa nacional toda. E isso também ocasionou um telefonema para mim de um professor do Departamento de Ufologia da Universidade de Brasília, perguntando se eles poderiam vir a Valadares para conversar com o seu Bragato, que a história, eles têm muito interesse, né, no assunto. E vieram a Valadares. E após um período aqui de 3 dias, eu perguntei ao professor se a história tinha algum fundo de verdade. Algum fundamento. E a resposta foi que sim, que eles utilizam a técnica de investigação usada pela polícia,
que é de perguntar e várias vezes. Para ver se haverá contradição. Se tem coerência. Então a história é bem coerente. Aham. Pergunta que não quer calar. Agora para o Toninho Coelho, uma das pessoas que mais conviveu e que também tem sido beneficiado por essa história. Aqui na Casa do Papai Noel nós temos souvenirs, temos alguns objetos, temos a praça. Dezembro de 1996. Sua opinião pessoal, foi a abdução? Essa homenagem que a gente fez não tem caráter comercial nenhum, entendeu, pastor? Ela é uma homenagem ao Plínio Bragato pela amizade que a gente conseguiu com ele. Tanto que ele insistiu muito para que se fizesse aqui uma réplica de disco voador. Foi insistência dele? A insistência dele. Tanto que outros amigos dele, ufólogos, patrocinaram a construção dessa réplica. Então, tudo isso aí é, de certa forma, uma homenagem a um fato que aconteceu, que muitas pessoas não acreditam, muitas acreditam, porque a gente pergunta se existe vida aqui no Brasil, na Terra, por que não existe em outro planeta? Não é verdade? Então, realmente, se é verdade e mentira, toda essa história, a gente soma uma série de fatos interessantes que dão que deságua na grande possibilidade de que a história é verdadeira. Por exemplo, vou citar, além desse depoimento dos ufólogos, que é um depoimento científico, há pouco tempo não, já depois do fato ter ocorrido, passou aqui uma pessoa aqui na Casa do Papai Noel, um senhor, e ele, conversando com ele, ele se apresentou como engenheiro da Odebrecht, estavam construindo a barragem de Baguari, e ele falou comigo, gozado, lá em Montes Claros, e sem saber do fato, tem acontecido muito caso de abduções de pessoas que são deixadas aqui em Montes Claros. Então, isso é um fato. E segundo, o seguinte, o History Channel, canal de TV a cabo, tem, se não me engano, às terças-feiras, um programa só sobre ETs. Alienígenas. Alienígenas, E vendo um programa desses, eu vi uma reportagem falando que essas abduções que existem, geralmente são concebidas com pessoas idosas ou analfabetas. E são analfabetos e idosos porque não têm credibilidade. Então, não é contar a história. Não vão afetar. Então, se porventura o pastor Evandro for abduzido e contar a história, todo mundo sabe que ele não é maluco, não é verdade? Mas pela reportagem, as abduções dão em pessoas sem credibilidade. E uma outra questão muito importante e que está, inclusive, documentado nessa revista UFOS, é o fato daquela juíza Denise Frossard ter visto, ter sido testemunha de uma chegada de um disco voador nas areias de Copacabana. Nessa reportagem ela fala que a maior sensação da vida dela foi ter visto um disco voador. Então, se existe disco voador, eu não sei, eu nunca vi. Mas, pelo que se percebe, pelas junções de fatores, realmente pode ser que exista. Para terminar, na sua lista de sonhos que eu conheço, existem algumas coisas curiosas. Está no meio delas ser abduzido? Não, eu tenho assim, um espírito científico, eu gosto de ciência. Então, eu acredito que uma das grandes indagações da humanidade é justamente
é saber se existe vida em outros planetas. Tanto que, recentemente, todos nós sabemos, descobriu-se que em Marte tem a possibilidade de ter vida, né? E eu acredito que nessa imensidão do universo deve ter vida. Agora, só que a vida pode ter um formato diferente. Dos seres humanos. Se a gente perceber o ser humano, ver como é que ele é, de certa forma, ele é estranho, né? Duas pernas, dois braços, olhos e tal. É uma coisa extremamente... estranho. Muito estranho. Só que nesse mundaréu, né, universal, pode ser que tenha pessoas até humanas, mas com formato diferente. Como você imagina o ser de Marte? Olha, eu imagino que possa ser talvez até mais inteligente do que o ser humano da Terra. Porque existe alguns fatos interessantes. Eu esqueci o nome daqueles ETs que foram pegos lá no Novo México, isso há mais tempo, 1940 e tantos. Pelo que eu sei, uma das descobertas da fibra óptica foi em função desses ET. Então eu acredito que esses marcianos, ou quem quer que seja, devem ser pessoas possivelmente mais inteligentes, com conhecimento maior do que... Talvez não inteligente, mas com mais conhecimento do que nós humanos. Pessoal, esse foi o depoimento de Toninho Coelho, amigo pessoal do Bragatão. Nós vamos continuar com a nossa matéria. Fica por aí, tem muito mais. Este é o provável local da abdução do Plínio Bragato. Para entender um pouco mais dessa história, vamos acompanhar a matéria feita pela Rede Globo de televisão a respeito desse episódio. Governador Valadares, Pico do Ibituruna. Seu Plínio subia o morro voltando para casa. Eu estava sentado aqui, ó, aí o disco apareceu aqui, ó. Ele ocupou a estrada, primeira pessoa, desceu, me convidaram para ir para Marte e eu fui. É isso mesmo, seu Plínio Bragato, 87 anos, jura que foi abduzido. Dentro da nave é um salão só, é tudo azul, tem um cheiro de flor de laranja lá dentro. O vovô teria sido levado porque os seres de outro planeta queriam estudar o corpo humano. Um aparelho, tinha umas pontas assim de vidro, ele encostava assim em todo lugar que tinha junto e dava um choquinho. Os ETs seriam assim, grandalhões, mais ou menos 2,10 metros de altura e com unhas enormes. Seriam 4. A polícia chegou a investigar o caso, fez até um retrato falado dos extraterrestres a partir do depoimento do marceneiro. O caso foi registrado a 520 quilômetros de Governador Valadares. Seu Plínio teria sido deixado pelos ETs em Montes Claros. No local onde ele teria sido abduzido, havia marcas no solo que seria a base da nave espacial que o teria abduzido. O senhor ficou quanto tempo com eles? Eu fiquei 8 horas. Verdade ou não, a história que teria acontecido há quase 12 anos ganhou um monumento no alto do pico. Diferente, estranho, né? Esquisito, né? E a nave era assim, seu Bragato? 3 tamanhos desse daí, ué. Seu Plínio, a cada pôr do sol, renova as esperanças de repetir as façanhas daquela noite. Se desaparecer, eu volto. Eu ver se levo mais alguém, né? Quem seria? Pode ser até você. A história aconteceu que eu morava aqui no sítio. E aqui embaixo tem uma igrejinha da Assembleia de Deus. Então o pessoal me convidava para vir lá na igreja às terça e quinta-feira. Então nessas 2 noites passava uma luz aqui por cima azul. Terça e quinta. Essa luz passava mas era uma luz azul. O Bragatão aqui entendeu que era um pessoal de outro planeta que queria se comunicar com alguém de bem daqui da Terra.
em 10 dias vinha uma vez, seria 3 homens e uma mulher. O senhor lembra direitinho da performance toda do corpo? Tudo, tintim por tintim. Como é que era assim? Conta pra nós. Aí eles conversavam que seria 3 homens altos, de 2,10 metros por aí, Olhos muito feio, tinha olhos grandes. olhos grandes, orelha grande, boca grande, tudo grande neles, tudo grande. Cabelo grande, a pestana muito grande, e eles me convidavam para dar um passeio em O senhor mar. entendeu direitinho? Nós falávamos português. Tinha Meu boca? sonho, Tinha boca mesmo? Gente igual a nós. Aí eles conversavam comigo em castelhano. Castelhano ainda? Castelhano, Rapaz. Aí me O senhor convidavam. lembra direitinho as palavras? Assim, Tudo. como é que ele falava? Eles falavam assim? Lombre, tá convidado a dar um passeio em planeta Marte, essas cositas todas, não? Então eles me faziam essas perguntas todas e sempre me convidando para dar um passeio no planeta Marte. À noite, a mulher disse para mim essas palavras: Hombre, caminhando pelo caminho à la noite para se encontrar. Esse aparelho que você está com ele lá não tem. Você vai conversando, a pergunta deles para mim vem do ar. Nossa, Vem do ar. O cara pergunta e não vê ninguém. Você vê a pergunta chega, a voz chega onde é como você se está. fosse algo do além, assim, Você né? tá onde está sentado que a pergunta aparece Ah, para a tá. pessoa. Mas eles chegaram a comentar pro senhor que lá é Marte? Marte. Não poderia ser um outro planeta parecido com o Muita planeta gente fala isso Terra? comigo aqui que poderia ser outro planeta, mas... bem mais evolutivo. Não, mas lá tudo que você vê escrito assim é Marte, Marciolo, essas coisas assim. Bom, então você veja só, eu fiquei sentado às 6 horas junto com 2 pessoas, Aham. que seria o presidente do país dele, do planeta dele, Planeta. e o Deus, outro era o Deus, que o É Deus de mesmo? lá não é o daqui. Não é o daqui. Não é daqui. O Mas Deus o de Deus lá, de lá possui carne também, assim? o Deus de lá é vivo. 300 milhões de anos. E faz milagres também? Não sei. Não sabe. Mas lá a religião lá é ele, é Deus. Lá não tem lá esse povo daqui que vende a palavra de Deus e fica fazendo igreja. E a guerra lá, coisa. seu Bragato? Conta pra nós, a guerra lá tem guerra também? Não tem guerra. Eu entrei no disco aqui, 3 minutos depois nós estávamos na Lua. Estava planetando lá, e pão de apoio lá. Na Lua a gente ficou 9 minutos e meio. 9 minutos e meio. Lá eles me deram uma bebida que é igual a Campari. Eles tomaram a bebida junto comigo. Fizeram aquele gesto que o padre faz quando celebra a missa, que levanta a hóstia, levanta o vinho, a mancha. Fizeram aquilo, me ofereceram a bebida e tomei junto com ele. Para mim estava tomando Campari. Aí um dos homens me convidou para mim entrar num lugar separado. Ele puxou um todo assim, formou um quartinho. Lá ele mandou que tirasse a roupa. Eu tirei a roupa, eu fiquei nu. Fiquei só de sandália da Itapuã no pé, só. A sandália da Itapuã ainda? Que isso? Só. Aí ele ficou me olhando para aqui, para ali, grandão. Eu olhava para cima para ver ele. Muito feio ele. Mandou que tirasse a roupa, eu tirei a camisa. Mandou que tirasse a calça, eu tirei a calça. Eu ainda tinha uma cueca samba canção de velho, né, com a cuecona comprida, suja de poeira aqui da Bituruna. Tirei, ele colocou no lugar lá, esquentou ela, me devolveu 3, 4 minutos depois, bem quente. Aí eu estava com cheiro de flor de laranja. Ele falou para mim assim, ei. Ele tirou a roupa dele. Tirou a roupa dele, mostrou o corpo dele pra mim, que ele era igualzinho a nós, só que ele é muito grandão. Grandão. Ele é tudo igual a nós, tem cabelo, tem tudo, só que ele tem uma peça que é desse tamanho. Nossa, que isso? Aquilo é diferente, só aquela que é diferente. Um pintão arrumado, viu? Brincou, hein, seu Bragato? É. E as Só viu mulheres lá, aquilo? como é que Você está é? filmando isso? Tô. Mas é verdade. E as mulheres lá, como é que é? Muito feio. Muito mesmo? feio. Mas nunca vi feia. O seio dela é baixo. É grandão, mas é baixo. Não tem bunda, não. É reta. Se levar uma mulher aqui do Brasil, lá em Marte, lá começa a guerra lá, porque Eles vão a querer. mulher de lá é muito feia, viu? Feio, né? Eles vão querer. Todo mundo vai querer a mulher, né? Levar uma bunduda dessa aqui bonita. Nossa Senhora. Eu fiz exame a poder de choque. Ele segurava essa mão
firme aqui no meu corpo, e a outra fazia teste na junta, tudo fazia junto. E lá tinha um painel, tinha uns ponteiros, ia para lá e para cá, para lá e para cá. E dava um pequeno choque, aquelas pausas que ele fazia, sabe? Dava um pequeno choque. Só aquilo. E lá depois eu vestia minha roupa, aí me vestiram um roupão muito grosso no meu corpo, e eles também saíram para Marte. São 800 mil quilômetros, que eu entendi, gastaram 6 minutos. Ô, seu Bragado, o senhor chegou a encontrar com pessoas como o senhor lá, assim, outras pessoas que foram abduzidas também? Não, lá só tem a gente dele. E eles não aceitam ninguém de outro mundo morar lá no planeta deles. E o senhor foi convidado para morar? Fui convidado. É mesmo? É, ué. Eu fui convidado. Me trouxeram de volta, me deixaram em Montes Claros. Ali deixaram em Montes Claros? Ali que a justiça se pega, porque eu fiquei 8 horas fora da cidade. Eles me deixaram 70 quilômetros além de Montes Claros, que daria 870 quilômetros. Então todas as leis que fez reportagem comigo, eles se pegam por ali. Que um carro pequeno gastaria 13 horas daqui a Montes Claros. E eu fiquei só 8 horas fora.